Bom dia a todos, a paz do Senhor. Obrigado, Aguinaldo, pelas palavras. Eu sou um servo de Deus, sou um daqueles que, como vocês, amam a palavra. Tenho o prazer de ler a palavra, tenho o prazer de viver a palavra. Então, ser jogador de futebol foi um detalhe. O Senhor me abençoou e eu pude trabalhar no esporte por tantos anos. Eu tra... Ah, tá bom. Vamos tentar, então. Tem muita habilidade para isso, não. Vamos lá. Meu nome é Marco Aurélio Cunha dos Santos. Tenho 3 filhos. Filho já com... Meu mais velho tem 34. Filha mais meio 30 e a outra 27. Então já são grandes. Já vivem, 2 vivem em Espanha, um vive aqui. Eu e minha esposa estamos no Brasil. Que ainda tem alguma coisa para cumprir, alguma coisa a fazer. Lá eu trabalho com futebol, lá eu sou presidente do Clube Atlético Linense, que é um clube do interior de São Paulo. Jogamos a A2 do Campeonato Paulista. Então, eu tenho muita responsabilidade, eu tenho uma série de situações que eu tenho que definir antes de retornar, de regressar, vamos dizer assim. Mas eu quero regressar o mais rápido possível. Estava contando para o irmão que eu estava com uma dúvida de vir ou não vir, de como vir e para quê, qual é o propósito. E a minha preocupação era essa, qual é o propósito de retornar? Eu estou bem, eu estou na presidência de um clube, eu estou fazendo aquilo que amo, estou trabalhando para aquilo que eu gosto. Por que, Senhor, eu tenho que voltar para Portugal? Apesar de eu amar Portugal, toda a gente sabe o tanto que eu amo esse país, tanta gente sabe o tanto que esse país me deu, o tanto que eu orei para essa nação. E o Senhor falou assim, não tem nada a ver com você. Tem a ver com a minha obra. Você está se achando, não tem nada a ver contigo. Ponha-te no teu lugar. Eu quero te usar. Foi isso. E é isso que eu vim aqui fazer. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jonas. Não sei quanto tempo eu tenho, mas acho que umas 2 horas dá tempo. Amém? Acho que 2 horas dá tempo da gente falar sobre tudo aquilo que o Senhor tem preparado e falado ao meu coração. Como eu disse para vocês, eu joguei, o Aguinaldo disse que eu joguei aqui no Portugal. Quem é o madeirense que está aí? O rapaz que é madeirense? Meus filhos são madeirenses, os 2. Eu joguei na Madeira, na União da Madeira, depois eu vim para o esporte, fiquei 4 anos lá, 5 anos aqui, fui para a Itália, joguei na Itália em 4, 5 clubes e terminei minha carreira aos 38 anos, isso quer dizer há 20 anos atrás. Então, desde então, como a Aguinaldo falou, eu estou ensinando crianças, tentando ensinar, aprendendo com elas, lendo a palavra de Deus e tentando aprender com a palavra de Deus. Livro de Jonas, está lá depois de Obadias. Vamos lá. Veio a palavra de Deus ao Senhor, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, chama contra ela, clama contra ela, porque a tua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Jonas tem uma ordem muito clara. Vai para a Síria. Vai, prega a minha palavra. O que ele fez, como acho que alguns aqui já fizeram? Foge dessa palavra. Isso é o que tem acontecido comigo nos últimos anos. Eu tenho fugido dessa palavra, porque, como eu já expliquei, a gente, quando está no conforto, quando a gente está
amando aquilo que faz, e o Senhor vem com uma palavra completamente diferente do que você quer, daquilo que o teu coração quer. E assim aconteceu com Jonas. Jonas entrou naquele navio, falou, não, eu vou embora. Mas, para a gente poder ir embora diante da face do Senhor, a gente tem que ir lá no Salmo 39. Vamos dar um pulinho no Salmo 39. Salmo 39 diz assim, versículo 5. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Você não consegue fugir do Senhor. Você pode ir para dentro do navio, você pode ir para dentro da tua casa, você pode tentar pegar um avião para a Sibéria, mas você não foge do Senhor. Não foge do Senhor. Ele te encontra como encontrou Jonas. Ele entende aquilo que pensas. Quando o teu pensamento ainda está sendo processado, ele já sabe aquilo que você pensa. Isso nos deixa em xeque. Isso aconteceu com Jonas. Ele foi para dentro desse navio, e a palavra do Senhor, versículo 4 diz assim, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Vocês entendem que o Senhor, Ele não só sabe o que você pensa, Ele não só entende os teus pensamentos, as tuas dores, mas Ele também tem o controle sobre a natureza. Ele mexeu no vento, Ele mexeu no mar. Nas nossas vidas Ele tem feito isso. Ele faz isso com cada um de nós. Eu não sei o que você tem passado, não sei como foi a tua semana, eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dizer que, como eu, a gente não consegue fugir da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus chega ao teu coração e ela te dá a convicção que é o próprio Deus falando, não tem como fugir. E Jonas tentou. Ele foi para dentro do barco, dormiu, falou, o mar se quebrando, as ondas se batendo, grande confusão lá fora, e ele deitado, sossegadão, pensando que iria chegar ao seu destino. Mas o Senhor estava presente. O Senhor sabia tudo aquilo que passava na cabeça de Jonas. E Jonas passou essa dificuldade, o mar se agitou. Versículo 9 diz assim, e ele lhe disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu. Quando você é questionado sobre quem você crê, qual é a tua resposta? Você já foi questionado? Você crê em Deus? Qual é a tua resposta? Qual tem sido a tua resposta no dia a dia? Quem olha para você, o que tem visto? Tem visto um fugitivo como Jonas? Tem visto uma pessoa que bate no peito e diz, eu sou servo do Deus Altíssimo? Eu sou filho de Deus? O que você tem falado? O que o testemunho teu de vida tem mostrado às pessoas? Eu passei uma situação uma vez, não vim falar de mim, mas é um testemunho.
Passei uma situação uma vez na Itália que tinha o jubileu, lá, os 50 anos lá da festa do Papa. E eu estava jogando no time dos estrangeiros, a seleção dos estrangeiros contra a seleção italiana. Nós jogamos a bola, tranquilo, acabou o jogo. O treinador do time dos estrangeiros falou assim: Marco, vem cá. Falei, ué, o que foi? Me deu a faixa de capitão do segundo tempo. Eu entrei para o segundo tempo, não me substituíram, eu continuei jogando, acabou o jogo, subimos para falar com o Papa. Estádio lotado. Durante a semana, tinham me perguntado: ô Marco, se você encontrar o Papa, o que você vai fazer? Aí eu falei, ué, vou fazer, vou cumprimentá-lo. Aí eles falaram, não, mas você quer se ajoelhar diante do Papa. Falei, vamos ver. Aí, mas eu nunca pensei, a verdade é, eu não queria entrar nesse conflito, eu não queria entrar nessa briga, não precisava eu entrar nessa briga. Eu fui, chegou lá em cima, subimos, aí falaram, a seleção dos estrangeiros primeiro. Fiquei parado. Aí ele falou, ô Marco, você é o capitão, vai, você é o primeiro. Falei, sério? Vai. Eu fui. Era o João Paulo II. Cheguei diante do Papa. Antes de mim foi o presidente da federação, o presidente do clube e tal. Chegaram lá, todo mundo ajoelhava, né, beijava a mão do Papa e pegava uma medalha. Eu fui. Gente, pior do que eu estou agora, do coração. Cheguei diante dele, o cara que estava ao lado fazia assim para mim. Para eu abaixar, né? Para eu abaixar. Eu falei, fui lá, cumprimentei o Papa, apertei a mão dele, dei nos olhos dele, apertei a mão, ele me deu assim a medalha, peguei e fui embora. Aquilo me criou um grande problema. Dentro do clube que eu jogava, no mercado de jogadores, porque eu desonrei. Eles diziam, né? Você nos desonrou, você não podia ter feito aquilo. Todo mundo se ajoelha ao Papa. Gente, eu estou falando isso tem mais de 20 anos. Né? Hoje pode até ser diferente, mas naquela época, há 20, 30 anos atrás, se ajoelhar diante do Papa seria uma obrigação minha. E eu não o fiz, porque eu acredito que a gente tem que se ajoelhar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Príncipe da Paz, do eu sou o que sou, daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir. Esse sim, eu me ajoelho. Diante dele, sim. Mas eu ganhei o ano quando um amigo, na terça-feira, no dia do treino, esse amigo me fala assim, sentou do meu lado, e falou assim, gostei. Italiano, gostei. Falei, o que foi? Muitos me criticaram, não olharam para minha cara na terça-feira, não falaram comigo. Esse veio, sentou ao meu lado e falou, gostei. Falei, gostei de quê? Falou, você fez aquilo que você falou. Porque eu estava à espera de botar o dedo na tua cara aqui no vestiário, na frente de todo mundo. Porque se você fala uma coisa e faz outra, aqui você ia passar vergonha. Mas eu gostei. Eu sei que você fez uma coisa que a gente não aprova. Eu gostei. Aí eu ganhei o dia. Fiquei grande. Fiquei grandão. Falei, é? Então tá bom. Gente, assim, lutas terríveis por causa disso. Mas eu tenho a consciência tranquila daquilo que eu fiz. Eu não falo isso, acho que eu nunca contei isso, tipo, Aguinaldo. Para vocês sim. Mas eu não faço isso para me engrandecer. Eu falo isso porque a gente vai enfrentar papas no nosso dia a dia. Os jovens vão enfrentar na universidade, nas escolas, vão enfrentar papas. Para quem você vai se dobrar? Quem que você vai se ajoelhar? Quem que você vai ceder? Em que você vai ceder? À namorada? Ao namorado? Ao marido? Ao patrão? Quem? Você está pronto para resistir? Você está pronto para lutar? Você está pronto para
brigar pelo aquilo que você crê. Vão te criticar? Beleza. Vão falar mal de ti? Beleza. Não tem problema. Falem. Mas nós temos que seguir em frente, rumo ao nosso alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Então Jonas falou aqui, ó. Ele foi, contou, disse quem ele era. Os caras falaram, então, Jonas, nós vamos te jogar em barco, vamos te jogar para o mar. E o Senhor, mais uma vez, no controle de tudo, fez o peixe, o grande peixe, como vocês também conhecem a história, engolir Jonas. Engoliu Jonas, levou Jonas, ele ficou ali 3 dias e 3 noites como Cristo, né? Dentro daquele peixe. E ali ele orou. Tem uma oração de Jonas no capítulo 2 que diz assim: orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei, e tu ouviste a minha voz. Às vezes não, né? Nós não estamos dentro de um grande peixe, mas nós estamos dentro de uma sociedade que massacra, uma sociedade que não perdoa, uma sociedade má, que quer fazer com que você pense exatamente da maneira que eles pensam. Nós temos que pensar como eles pensam, nós temos que agir como eles agem, nós temos que falar como eles falam, nós temos que viver como eles vivem. Mas na angústia de Jonas, ele clamou ao Senhor, dentro desse grande peixe. Quantos aqui ontem clamaram alguma coisa? Quantos estão anos clamando por alguma coisa? Eu tive um problema com meu filho e eu fiquei exatamente, eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu vou orar todos os dias, tal hora, juntamente com a minha esposa, nós vamos fazer esse propósito de oração. Pensei que fosse rápido. Nós ficamos nisso 5 anos, orando, para resolver um problema. 5 anos. E nesses 5 anos foram os melhores 5 anos da minha vida, em termos espirituais. Porque nós nos derramamos diante do Senhor. Nós contamos para o Senhor as nossas fraquezas, Ele já conhece, mas Ele gosta de ouvir. As fraquezas, os nossos problemas, as nossas dores, as nossas dúvidas, porque parece até que o crente é um super-herói. Ele não é. Eu não sou. Eu não sou super-herói. Eu não sou mais forte do que ninguém. Eu tenho as minhas dúvidas, eu tenho os meus problemas, eu tenho os meus pensamentos e luto todos os dias contra eles. Todos os dias. Todos os dias eu penso o que eu não deveria pensar. Todos os dias eu acho que às vezes eu não deveria achar. Essa é a realidade. Esse sou eu. E eu só sou um pouquinho melhor porque Cristo Jesus vive em mim. Porque o Senhor Jesus me orienta. Porque o Espírito Santo de Deus me conduz. Porque o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração. Porque se não fosse isso, eu era terrível. Eu trouxe a história de Jonas, porque Jonas, somos nós, que foge quando não tinha que fugir, que aparece quando não tinha que aparecer, que no final da história prega, mas não queria pregar, faz o que não queria fazer, se importa com o que não deveria se importar. Somos nós, pelo menos eu sou assim. Então, a minha luta é diária. Luta diária. Ah, Marco, mas você é santo? Sou santo, sim. A palavra de Deus diz isso. Mas o santo que luta, o santo que batalha. Você me diz?
Eu sou um santo que batalha. Aí ele faz uma oração, do versículo, ele começa orando lá no capítulo 2, do 1, ele vai até o 8, falando das suas dificuldades, das suas dores, dentro daquele peixe. Ele devia estar reclamando para caramba para o Senhor. Pô, Senhor, você me mandou ir para um lugar que eu não quero ir. Falou comigo de uma coisa que eu não quero fazer. Ele reclamou, o Senhor diz assim, depois o Senhor faz assim, e falou, pois, capítulo 2, versículo 10, e falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. O Senhor tem o controle do mar, do vento, da baleia, dos teus pensamentos, da tua vida, do teu casamento, do teu relacionamento com o seu namorado, do teu relacionamento com o teu filho. Ele tem o controle do mar e tem o controle do mar da tua vida. Eu tenho orado muito pelos meus filhos, para que eles voltem ao Evangelho. Muito. Mas, muitas das vezes, eu fico pensando, o Senhor fala no meu coração assim, rapaz, você é bobo mesmo, hein? Eu tenho o controle de tudo. Eu tenho convicção disso. Apesar de que não é isso que eu gostaria que eles estivessem aqui comigo, mas não estão. Eu sou crente. Eu amo o Senhor. E eu gostaria que eles amassem como eu amo, ou mais do que eu. Então, vocês que têm filhos na igreja, vocês que têm filhos jovens, adolescentes, tenham firmes, estreitos, trabalhem isso, cultivem isso, hajam em casa, falem com eles, para que eles nunca se desviem do Senhor. Eu, particularmente, acredito que eles retornarão ao Evangelho. Eu faço por onde? Eu tento fazer por onde? Eu tento ser simples, mas direto. Falo para eles assim, ontem nós fomos jantar, ontem foi sexta-feira, fomos jantar, eu falei para eles, eles falaram, pai, mas como é que você vai encontrar um estacionamento? Minha irmã mora em São Marcos, eu estava dormindo na casa dela. Como é que você vai encontrar um estacionamento em São Marcos? É impossível. Às 11 horas, meia-noite. Eu falei, não, fica tranquilo. Quando eu saí de casa, eu já pedi ao Espírito Santo para guardar minha vaga. Fica tranquilo. Nunca fiquei sem vaga. Estou há 10 dias aí, chego meia-noite, meia-noite e 30, sempre tem uma vaga, e no lugar bom ainda por cima. No lugar ótimo. Sempre tem, o Senhor tem sempre me guardado. A minha filha, a minha nora, mora ali nos Anjos, perto do metrô. Não tem vaga. Ela me ligou, falou, pai, está chegando? Eu falei, tô. Onde é que você vai estacionar? Eu falei, o Senhor vai ajudar. Fiz a curva na Avenida da Angola ali, entrei, a vaga é na frente da casa dela. Parei o carro. São pequenos detalhes, mas, gente, são pequenos detalhes que faz toda a diferença na tua fé, naquilo que tu tens que crer. Nós somos mais que vencedores, somos. Eu vou vencer em tudo. Não. Mentira. Quem te falou isso está querendo te enganar. Você não vai vencer em tudo. O dia mau vai chegar. O dia bom tem, mas o dia mau também chega. Mas nós temos que estar firmes e fortes no Senhor. Amém? Vamos dar um pulão lá no capítulo 3 e ver a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. O Senhor disse em outras maneiras assim, meu irmão, eu já tinha falado para você. Eu já falei contigo. Você não quis fazer. Agora, vai lá, faz o que eu já te disse. No capítulo 1. Já tinha te avisado. Agora vai lá e faz. Ele deu aquela respirada, falou, fazer o quê? Andou mais 200 quilômetros, porque ele tinha ido para longe, andou mais 200 quilômetros para fazer. Isso quer dizer que quando a gente não faz, e não obedece a palavra do Senhor, a gente se desgasta. Porque 200 quilômetros naquela época era pesado, não era como hoje de carro, né?
era pesado e ele teve que fazer isso. O Senhor não... Vejam que o Senhor não fez o peixe jogá-lo a pé da casa dele, de onde ele teria que ir. O Senhor fez ele fazer 200 quilômetros a pé. Isso demonstra que nem tudo é fácil, que o Senhor quer nos ensinar as coisas nas nossas dificuldades. Às vezes nós temos dificuldades, problemas, e o Senhor está querendo te ajudar, te ensinar, mostrar para você. Ele foi. Jonas foi, levantou-se Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar na cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 40 dias isso vai acabar, ele pregava. 40 dias vai dar ruim para vocês. 40 dias as coisas vão ser um caos. E os ninivitas acreditaram. Quando você traz a palavra de Deus, as coisas acontecem. Neemias 8, quando Esdras começa a falar a palavra de Deus, o povo fica em pé por horas, ouvindo a palavra de Deus. Horas, podem ler lá, Neemias 8, por horas eles ficam ouvindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é fascinante, ela é maravilhosa, ela traz luz às nossas vidas, ela traz luz às trevas, ela abre situações, ela te dá força, ela te dá coragem, ela te dá ânimo. Essa é a palavra de Deus. E o povo de Nínive acreditou naquilo. Você entende que quando você abrir a boca no teu trabalho, eles vão acreditar em você? Jonas não queria falar. Teve que falar. E falando, coisas aconteceram. Vamos lá. E no versículo 5 diz assim: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então, a comunidade acreditou no Deus do céu. A comunidade se envolveu com Deus do céu. Pelo que vocês fazem aqui, vocês se envolvem, vai ter um jejum, né? Mês que vem? Semana que vem. Vai ter um jejum. Envolvimento da comunidade. Quando a comunidade se envolve, quando os irmãos se integram numa ideia que Deus está como está, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Creiam, as coisas acontecem. Amém? Que eu estou terminando. Então, quando Jonas, essa é até engraçada, né, gente? Mas, quando Jonas vê que as pessoas acreditam em Deus, o que ele deveria fazer? Dar pulos de alegria, ficar alegre, contente. Ele ficou triste. Ele não gostou. Mas não é assim a nossa sociedade? Será que às vezes no trabalho, quando você faz alguma coisa de positivo, o teu colega trabalha, será que ele fica contente? Não, vamos falar diferente. Vamos falar do teu colega de trabalho, não. Vamos falar de nós. Você fica contente quando o teu colega de trabalho é promovido? Ou você pensa assim, vai ter sido eu? O cara vendeu uma casa, ganhou 100 mil euros, e você pensa, vai ter sido eu. Não ele. Esse é o teu sentimento? É assim que você tem se comportado? A sociedade de hoje, dificilmente ela se alegra com você. Quando você está triste, eles até ficam contentes. Mas quando você está alegre, a malta não fica contente. Quando eu digo sociedade, eu não digo a sociedade portuguesa. Eu digo o mundo em qual vivemos. Eu vivo na minha realidade brasileira e é assim.
Eu vou falar do Brasil. É assim, infelizmente. E Jonas não gostou. Jonas falou: eu sabia que o Senhor é misericordioso. Sabia, por isso que eu corri, por isso que eu fugi do Senhor, que o Senhor é misericordioso. Que bom que o Senhor é misericordioso, gente. A bondade e misericórdia nos seguirão todas as nossas vidas. Por isso que, quando eu leio esse livro de Jonas, eu fico intrigado com a cabeça de Jonas. Como fico intrigado com a cabeça daqueles que não se alegram quando o outro se alegra. Quando alguém recebe alguma coisa, quando alguém tem uma palavra de Deus, quando alguém, que Deus fala ao seu coração, a gente tem que se alegrar com essa pessoa e não ficar triste. Ali era uma cidade imensa de 120 mil homens. Que não, o Senhor diz no versículo 4, no finalzinho, que diz assim, que não sabem discernir entre a sua mão direita e essa mão esquerda. Pessoas que não sabem, o que Deus quer dizer com isso? Não sabem discernir a mão direita, não entendem nada daquilo que Jonas estava falando. Eles eram culpados por tudo de mal que havia feito, aquele povo assírio, malvado, mas o Senhor é misericordioso. E é muito bom isso, que o Senhor é misericordioso, porque Ele me perdoou, porque Ele te perdoou, porque você também pecava. Eu costumo dizer para uns amigos, nós temos um grupo de jogadores e ex-jogadores, que hoje são treinadores. E nesse grupo, nós fazemos uma reunião matinal, todos os dias, de 6 às 7 da manhã. Via Zoom. Começou na pandemia e até hoje persiste. Eu costumo dizer para eles assim, gente, nós também éramos assim. Então, quando a gente julga, pelo menos eu falo porque eu olho a minha vida. Quando eu vou julgar alguém, isso vem na minha mente. O Espírito Santo fala para mim assim, você também era assim. É muito fácil julgar. É muito fácil a gente jogar o outro contra a parede, esquecendo como tu eras, como tu vivias, fazias. Hoje, terminando esse pregamunho, eu queria dizer para vocês que, tanto quanto Jonas, eu também, muitas vezes, fui egoísta. Tanto quanto Jonas, eu também fui uma pessoa que não me alegrava com a vitória do outro. E o Senhor me achou. O Senhor me resgatou. O Senhor me buscou. Então, nós temos a possibilidade de mudança. Nós temos a possibilidade de olhar para o Deus do céu e entender que com Ele e nele podemos fazer diferente. Espírito Santo de Deus, aquele que nos movimenta, aquele que nos dá a visão. Eu sempre falo, Senhor, me dê uma visão das coisas que os outros não têm. No meu trabalho, eu quero ver algo que os outros não veem. E só o Espírito Santo pode me dizer. Eu não posso olhar para vocês e não... Se eu sentir alguma coisa diferente por alguém, é porque o Espírito Santo está me falando. O Senhor está me mostrando aquele rapaz, aquela menina, aquele homem, aquela senhora. E é o Espírito Santo que faz isso. Amém? Eu queria agradecer ao Agnaldo. Muito obrigado. Muito obrigado à senhora, sua esposa. Nos conhecemos quando o Agnaldo tinha cabelo preto. Vocês imaginam há quanto tempo tem isso? O Agnaldo tinha cabelo preto, jovenzinho, forte, querendo fazer tudo. Eu falava, calma, miúdo, calma, calma. E ele fazia. Que Deus os abençoe.